Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou a Lara Monca Reginato e hoje então vamos falar sobre as luas do mês de abril. Bom, como todo mês, né, tem sido assim, a gente entra um mês ainda sobre as energias da lua cheia. Esse mês não é diferente, né, a lua cheia entrou ali dia 28 de março, no signo de Libra, trazendo aí toda essa questão da discussão entre o eu e o outro, né, o Sol em Áries, e a gente segue aí dentro dessa linha da cruz cardinal, que é justamente essa energia de criação, energia de início, de impulso, do início das estações, né, das mudanças, mas também de realização, da gente começar a plantar aí a nossa sementinha, começar a dar início aos nossos projetos e sonhos, né. E aí lá no dia 4 de abril, que vai ser justamente o domingo de Páscoa, né, a gente vai ter a troca da lua e a gente entra então na lua minguante no signo de Capricórnio. E aí ela entra no domingo, na segunda-feira essa lua ela já está conjunta a Plutão também em Capricórnio, né, em quadratura com o Sol em Áries. Bom, isso tudo significa aí uma tensão emocional que vai se destacar aí, vai se movimentar em função da lua estar conjunto a Plutão em Capricórnio e em quadratura com o Sol em Áries. O Sol em Áries é a exaltação do Sol, né? A exaltação do eu, aonde a individualidade ela começa a existir ainda de uma maneira bem grotesca, vamos dizer assim, né? Bem mais egóica do que lá em Leão. Leão também existe isso, e existe bastante, tá? Mas é o domicílio do Sol, é onde a consciência ela se faz presente. Em Áries, ela começa esse movimento, e esse movimento em Áries, a gente sabe que ele é um movimento muito mais rebelde, né, muito mais instintivo, e aí a gente tem uma lua minguando, que vem a questão do subconsciente aí, em Capricórnio, que é um signo de materialização, um signo de terra, os dois elementos femininos, mas a lua minguante, ela traz esses elementos do subconsciente, e Capricórnio dá materialidade a eles. Em conjunto a Plutão, os aspectos mais negativos, mais sombrios, podem vir à tona dessas emoções, né? Então a gente pode ver aí essa onda, né, do coletivo aí, de medo, de ansiedade, essa sensação de morte, isso tudo pode se ampliar nessa lua. E vem aí de uma semana e de um período que é extremamente negativo astralmente falando, né, que é a época aí da Semana Santa. Então a gente tem que ter só esse cuidado e observar, né, o quanto essas sensações, esses sentimentos são nossos e o quanto é do coletivo. E se posicionar quanto a isso, né, de uma forma de não, meu chimarrão, uma forma de não aceitar, né, ou de dizer, não, isso aqui não é meu, de entender, de dar consciência, o que é meu, o que é eu, o que não é meu, o que não é eu, né, e trabalhar esses aspectos em si, ok? Aí lá na lua nova, a gente entra então na lua nova no signo de Áries, lá no dia 11, então todos esses aspectos que foram mexidos aí na lua cheia em Libra, do eu, do nós, né, depois essa coisa do subconsciente, do que vem dessa tensão existente, né, o Plutão ele traz à tona tudo que está guardado, tudo que está escondido, e aí pega essa lua minguante, né, que a gente estava falando antes ali, em Capricórnio, então dá materialidade a essas questões do subconsciente que são negativas, né, ou que são impeditivas da expressão máxima da nossa individualidade. Também tem isso, né? E aí então a gente vem nessa lua nova justamente para terminar esse processo, para dar fim a esse processo de percepção daquilo que de alguma forma nos impede de manifestar o nosso eu, nos impede de nos tornar seres, né, indivíduos capazes de realizar, de dar início às nossas atividades, de dar materialidade aos nossos sonhos, no sentido de começar, né? Essa energia sempre é do começo, não é uma energia de finalização ou de realização concreta, mas de colocar alguma coisa em movimento para que isso aconteça.
E aí nessa lua nova, então a lua nova ela é uma lua de terra, ela é uma lua de fim de ciclo, início de outro, aonde a gente vai limpar coisas do ciclo anterior e vai começar a produzir, né, as novas percepções, os sentimentos e a materialidade do ciclo posterior, do ciclo que está começando, né? Então a gente pega essas energias todas que a gente veio trabalhando ali e finaliza elas, dá uma direção. E começa então de novo esses novos projetos. Começa de novo a ver, né? Aonde eu preciso focar mais, aonde eu tenho que dar mais energia, aonde eu tenho que dar mais atenção. Então a lua em Áries, a lua nova em Áries, ela é ótima para os começos, para que a gente realmente deixe para trás tudo aquilo que não nos serve, aquilo que não nos faz bem, aquilo que de alguma forma nos chateia, vira uma prisão, vira uma corrente, né, que te impede de te expressar da melhor maneira possível, de te experimentar, de ser quem tu é e de descobrir quem é, né, de se descobrir, afinal de contas, quem eu sou, né, para onde que eu vou, eu direciono a minha energia para onde, o que eu vim construir, o que eu quero fazer aqui. Então essa é uma lua de começo, essa é uma lua de buscar essa resposta e de começar a caminhar em direção a essa resposta e de dar energia então, né, aos projetos e aos sonhos, ok? Aí nós temos no dia 20 a lua crescente, e aí ela já entra no signo de Leão. A gente sai da cruz cardinal do início das estações do começo da materialização e vai para a sedimentarização, né, dessas energias. Então aquilo que a gente começou a dar movimento em Áries, na lua crescente a gente começa a ver ela tendo esse desenvolvimento, ela começando a criar essa forma, né? A lua crescente, ela traz essa capacidade racional, intelectual de pontuar aquilo que nós precisamos para a realização dos sonhos e projetos e até para a percepção de quais os sentimentos e emoções impedem esse movimento. Então, aquilo que se movimentou na lua nova, aquilo que a gente começa a dar direcionamento, se manifesta na lua crescente. E em Leão nós continuamos trabalhando a questão da individualidade. A gente sai de Áries, né, da exaltação do Sol, exaltação do eu, e vai para o Leão, onde essa exaltação ela existe, ela também é bem egóica, mas existe também a questão da individualização como um ser espiritual, né, da construção de uma realização maior. Então aqui a gente começa a dar mais materialidade, a fixar, né, nessa cruz as energias que a gente deu, direcionamento lá na cruz cardinal, né? E aí em Leão a gente começa a dar uma materialidade diferenciada, aonde eu posso ser mais na minha comunidade, aonde eu posso, o que eu tenho em mim, que eu posso doar, o que eu construí em mim, que pode ser uma referência para o outro. Né? Porque o brilho de Leão está muito em ser alguém que tem alguma coisa para referenciar, que seja referenciado ou que sirva de exemplo. Se tu não tem nada construído, não adianta ter o Leão, né? O brilho, o Sol existe, mas o Sol existe porque ele brilha, porque ele dá vida, porque ele traz energia, ele tem o que dar. E quando nós nos individualizamos e vamos atuar no coletivo, que é o oposto complementar de Leão, o Aquário, né, a questão dessa coletividade, nós precisamos sim ser alguém individualizado que tenha o que dar, que tenha o que referenciar, que tenha como ser uma referência para alguém, né? E isso a gente constrói dentro, é individual, é de cada um. Então, nessa lua crescente, existe a possibilidade de a gente perceber e de continuar dando materialidade àquilo que começou lá na lua nova em Áries, que é a questão dessa construção do indivíduo e de um indivíduo que não é só mais um, é alguém diferenciado, alguém que tem o que dar, alguém que tenha o que oferecer. E a gente consegue isso trabalhando também as questões emocionais daquilo que nos impede de ser, que foi trabalhado na lua anterior. Então, nessa lua, vamos pensar o que eu tenho para dar, o que eu tenho para oferecer, o que é meu, da minha construção interna, que pode ser um referencial para o outro, né? Para o outro seguir o caminho dele,
ser ele e se desenvolver da melhor forma possível, onde eu contribuo com isso. E essa lua crescente, ela é ótima para isso, até porque a gente vai ter Sol, Vênus, Mercúrio em Touro, e o Sol já vai estar em Touro. Então a gente vai estar trabalhando muito a questão dos nossos valores, né? Então é bem interessante a gente observar, né, o que é caduco, o que já tá velho, o que é onde eu tô pegado nesses valores que me impedem de ser essa liderança, que me impedem de ser essa pessoa que tenho que dar, tá? Vamos observar isso nessa lua. E aí nós encerramos o mês de abril, como sempre, com a lua cheia. No dia 27, ela entra cheia em Escorpião, o Sol em Touro, e aí o Sol vai estar conjunto a Urano, a Vênus e a Mercúrio. E aí aqui o bicho pega. O bicho pega no sentido de que a lua cheia em Escorpião, ela vai iluminar aquilo que começou a ser mexido lá com a lua conjunta Plutão, que é o regente de Escorpião, né? Esse sentimento em Capricórnio, ali da lua minguante em Capricórnio, né? Que ficou conjunta a Plutão, essa sombra que emergiu, esses aspectos negativos que a gente começou a trabalhar lá, né, atrás, que veio depois, a gente vai ressignificar isso na lua nova em Áries, depois aí vem na lua nova, lua crescente em Leão, e aí então a gente entra na lua cheia em Escorpião, aonde vai ficar muito evidente aquilo que a gente de repente não conseguiu enxergar ou dar materialidade lá atrás. E estando todos esses planetas conjunto em Touro e Urano estando envolvido ali, existe uma necessidade de renovação dos valores, renovação da forma de se comunicar, da forma de chegar no outro, né, que é o Mercúrio, de levar a tua mensagem, de te fazer entender e de quebrar um pouco a morosidade taurina, né, a demora de Touro de resolver, de dar finalidade para as coisas, e até essa coisa assim do que o Touro é um signo fixo, assim como Escorpião, que é o seu oposto complementar, né? Touro vai se fixar muito na questão de valores, do que é meu, o que é caro para mim, né? O que é essencial para mim, essa coisa do meu. E Escorpião, a lua em Escorpião vai trazer esse sentimento para fora, aonde eu tenho essa posse, aonde esses valores precisam ser renovados, precisam ser arejados, aonde eu preciso mudar. E Urano, ele muda muito rápido e ele é intuitivo, não passa pelo crivo racional, não passa pelo crivo abstrato, né? É intuição, é inspiração, é tu perceber as coisas assim, né? E os valores mudando dessa forma, que é todo o processo que a gente viu lá, né, nas previsões para o ano da quadratura, né, que vai ter entre Saturno e Urano. Essa mudança, no caso, os valores, né, Saturno lá em Aquário materializando a nova era e Urano em Touro pedindo a renovação desses valores antigos. Vamos mudar, né? Vamos cortar aí, vamos deixar fluir, né? É aquilo que não nos serve mais. Eu acho que essa alunação toda ela vem trazendo exatamente isso. O que tu insiste em manter em ti que já não tinha que tá mais aí? O que precisa responder a esse novo momento, a essa nova era, a essa nova sociedade, a toda essa exigência que essa pandemia nos traz, que tu insiste em não ver, que tu insiste em manter, né? Porque o Urano vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma que tu seja obrigada a rever isso, ou por bem ou por mal, né? Eles não têm esse crivo do que é bom, do que é mal, só o que eles precisam, eles tocam e modificam de acordo com a energia que eles têm, né? Cada planeta tem. E Urano é assim, Urano toca e transforma. E ele transforma por uma ideia coletiva e não por uma necessidade individual, né? É aquilo que eu preciso, como um coletivo, como um corpo coletivo, né? Dentro dessa teia relacional. Qual é o teu papel? O que tu tá fazendo? O que tu contribui para isso? E com quais valores tu vem para essa contribuição? E o que precisa ser modificado e o que pode ser mantido? Então, acho que essa é a grande chave aí da alunação do mês de abril. Ok?
deixa aí o teu joinha, te inscreve no canal, né? A gente tá aí toda semana, todo mês trazendo bastante novidades, ok? Beijinhos, até o próximo.